Quais são os melhores exercícios para quem tem prótese total do quadril? Olá, meu nome é Davi Guzmão, sou médico ortopedista focado na articulação do quadril e hoje vamos conversar sobre essa dúvida que muitas pessoas têm. Porém, a gente tem que fazer uma divisão dentro dessa pergunta, quais são os melhores exercícios. Essa divisão é muito importante porque a gente tem que saber se a gente está falando de um exercício pós-operatório imediato, quando a pessoa faz a transição da fisioterapia para um exercício diferente, por exemplo, quando ela acaba a fisioterapia, ou se a gente está falando dos melhores exercícios para a pessoa cuidar da sua prótese quadril. Então tem esses dois aspectos e vamos falar um pouquinho dos dois. Obviamente eu já vou ressaltar aqui o seguinte, esse vídeo não vai ser um manual de instruções para todas as pessoas realizarem os seus exercícios diários, porque isso é uma prescrição individualizada. Não adianta eu ir numa academia agora e pedir qual é o treino padrão, sendo que cada pessoa começa de um estágio diferente. Então, o exercício ele tem que ser personalizado de acordo com o estágio prévio do paciente. Claro que todo paciente que fez uma prótese do quadril tem algum grau de atrofia muscular, especialmente se a gente leva em consideração quantos anos que a pessoa estava sofrendo daquela dor no quadril e ficou enrolando. Ela vai variar conforme a idade do paciente, conforme a sua composição corporal, se o paciente é mais magro ou mais gordo, e vai variar também conforme a idade do paciente. Não sei se eu já falei idade, acho que não. Então, todos esses fatores vão influenciar no status prévio do paciente e no status imediatamente após o seu tratamento cirúrgico, que é a prótese quadril. Mas então tem uma grande divisão, que é a divisão dos exercícios do pós-operatório imediato e dos exercícios para a vida que segue, né? Para a vida toda, digamos assim, para quem tem prótese quadril. Então vamos falar um pouquinho dos exercícios do pós-operatório imediato. Então, em um pós-operatório imediato da prótese quadril, o paciente vai começar com fisioterapia. Os meus pacientes começam com fisioterapia no dia da cirurgia. 2 horas depois da cirurgia já começa com fisioterapia quando ele está na sala de recuperação ainda. Essa é a minha rotina e pode ser diferente do médico de vocês. O paciente vai começar com a fisio dentro do hospital, sala de recuperação, depois lá no quarto 2 vezes por dia e na média o paciente vai ficar internado 1 ou 2 dias. Se o paciente tem mais idade, mora muito longe, às vezes dorme 3 noites no hospital, mas essas variabilidades são muito individuais. Na minha rotina, os pacientes vão manter a sua fisioterapia durante mais ou menos 1 mês a 1 mês e meio. Vai variar também se o paciente operou um lado, os dois e o status prévio de cada paciente. Nesse estágio inicial da fisioterapia, o paciente tem que treinar a sua propriocepção, que é a nossa capacidade de saber onde é que está uma parte do nosso corpo sem olhar para ela. Vai treinar equilíbrio, vai treinar a movimentação, amplitude de movimento e começa um certo treino de fortalecimento também. Vai treinar marcha, caminhar de forma adequada, sem olhar para os pés. Vai treinar as mudanças de direção, sentar, levantar da cama, sentar e levantar numa cadeira. Vai fazer aqueles treinos funcionais das atividades aí do dia a dia. Passado a fase inicial da fisioterapia, que isso vai acontecer mais ou menos entre 1 mês e meio, o paciente vai começar exercícios de resistência muscular, que pode ser através de um funcional, de uma musculação, até de um pilates, mas eu preferiria um controle e um isolamento muscular um pouquinho melhor com esses outros 2 exercícios. Não é que o pilates seja proibido, é uma questão só de uma certa preferência pessoal. Então, musculação funcional seria a minha preferência pessoal aqui. E quando o paciente faz essa transição da fisioterapia para esses exercícios, ele vai começar com exercícios de resistência. O que significa isso? É fazer força, né? Vamos traduzir, é fazer força com a musculatura. E os músculos mais importantes que o paciente vai começar a treinar vão ser os músculos que foram um pouco mexidos na cirurgia, não cortados, mas mexidos, né? A gente não corta músculos na cirurgia à toa, a gente cuida. O músculo é um grande ativo do paciente, a gente cuida da musculatura com o maior carinho. Eu, pelo menos, uso afastadores
arredondados para não machucar a musculatura, proteja o músculo com compressas para o afastador não machucar o músculo. Então o músculo, ele que vai fazer o resultado final do objetivo que a gente quer que o paciente possa ter, que é a movimentação do seu quadril, né? Então eu tenho um cuidado muito grande com a musculatura do paciente. Então quais os músculos que a gente tem que estimular mais para os pacientes? Os músculos mais importantes que costumam atrofiar quando a pessoa tem artrose vão ser os músculos glúteos. E nos glúteos a gente está falando aqui do grupo do músculo glúteo. Glúteo máximo, dá o contorno do bumbum. Glúteo médio é o glúteo que equilibra o paciente quando caminha, para o paciente não mancar. Glúteo mínimo auxilia também o glúteo médio. O piriforme também atua como um abdutor. O tensor da fáscia lata também vai ajudar nesse exercício do paciente não mancar. O quadríceps, que é a musculatura de frente da coxa. E por último aí os adutores, tá? Então, esses músculos que eu falei, vocês podem anotar e vai ser solicitado isso para o treinador, o fisioterapeuta, fazer exercícios para melhorar esses músculos novamente. Junto com isso, vamos dar suporte para essa musculatura para alguns outros músculos auxiliares. O músculo posterior da coxa, os isquiotibiais, e a musculatura abdominal, junto com a musculatura do core, que é aquela musculatura do centro do nosso corpo. Todos esses músculos aqui, eu já mostrei eles em alguns videozinhos, mostrando onde é que eles ficam para vocês, tá? Mas o importante aqui não é tanto vocês saberem onde é que o músculo fica, mas vocês falarem lá com o treinador de vocês os músculos que vocês vão ter que fortalecer. No início, quando está chegando na academia, para fortalecer esses músculos, tem algumas restrições que são aconselháveis. E essas restrições elas vão diminuir com o passar do tempo. Como eu estou falando para um grupo aqui muito heterogêneo de pacientes, essas restrições são melhores serem mantidas e podem ser retiradas na medida que vocês conversam com o médico de vocês. Então aqui eu estou fazendo uma recomendação geral. Quando eu recomendo para um paciente meu que eu recém-operei, eu vou dizer para ele, olha, tu já precisa, ignora essa restrição, já toca a ficha, pode fazer a atividade mais intensa. Mas vocês vão ter que conversar isso com o médico de vocês. Ah, doutor Guzmão, mas eu não consigo falar com o meu médico. Bom, se o médico de vocês não atende, vocês não deviam ter operado com ele, tá? Então já uma lição aqui para quem não fez cirurgia. Se você não consegue conversar isso com o seu médico, não opera com ele. Ah, doutor Guzmão, eu operei pelo SUS e lá eu não consigo falar com o meu médico. Bom, então fala com a assistente dele. Fala lá com o residente. Fala com o estudante. Pergunta isso. É o corpo de vocês. Isso vai dar melhor resultado para vocês. Agora, se não é o caso, vocês estarem lá no SUS, tem um médico de convênio, se vocês não conseguem conversar com o médico antes da cirurgia, depois tem a tendência de piorar. Então, já avalia como é que é o acesso aí do médico antes. Dito isso, quais são as restrições que são importantes serem mantidas no início do paciente na academia? É uma restrição do grau de flexão do quadril. Então é bom a gente manter o quadril com uma flexão máxima de 90 graus. Quando se fala em flexão máxima de 90 graus, às vezes na academia, o pessoal da academia pensa que é 90 graus do joelho. E aqui a gente está falando de 90 graus do quadril, que significa o ângulo entre o tronco e a coxa. 90 graus nesse ponto. Então é melhor que o quadril não ultrapasse 90 graus para fortalecer esses músculos que a gente falou. Especialmente não ultrapassar 90 graus se os joelhos estiverem juntos. Obviamente que na academia vai ser melhor, sempre mais confortável, os joelhos mais afastados para fazer os exercícios. No início, é melhor evitar o exercício do leg press. Por quê? A maior parte dos equipamentos leg press, quando a pessoa senta, ela já está com o quadril em 90 graus. Então, qualquer grau vai passar de 90 graus. Então, no início, evita o leg press. Ah, mas na minha academia tem um leg press de 45 graus que eu faço ele invertido, a cabeça está para cima, os pés estão para baixo. Ok, evita 90 graus, passar de 90 graus. Então, no início, eu recomendo evitar o leg press. Então, se você tem um equipamento lá especial, converse com o professor para fazer esse ajuste. Os agachamentos podem ser feitos. Inicialmente, o agachamento feito com o peso do próprio corpo, paciente apoiado numa barra
ou o paciente segurando num equipamento que se chama TRX, pode ser bem interessante para começar a trabalhar o agachamento. Na medida que o paciente vai fortalecendo mais, ele pode fazer agachamento com peso, segurando inicialmente o peso na parte frontal, usando kettlebell ou halteres, por exemplo. O exercício de extensão, o exercício de flexão vai poder ser feito, deslocamento lateral. Então, existem vários exercícios que podem ser feitos e eles têm que ser adaptados à qualidade da musculatura do paciente e também ao status prévio que o paciente estava. Se é uma senhora de 90 anos, vai ser um tipo de exercício, ou se é um rapaz de 20 anos, vai ser outro tipo de exercício, obviamente. Então tem que ter essa adaptação para causar resistência muscular. O músculo tem que fazer força. Se o paciente não está fazendo força, é que tem algum problema. A gente quer que o paciente possa fazer força, tá? Então vai ter essa adaptação. Então vocês entenderam aí a musculatura que eu falei que tem que fortalecer na academia e vai fortalecendo progressivamente. E essa restrição de 90 graus nos meus pacientes vão deixar de existir, essa restrição, com o passar do tempo. Então esses são os exercícios mais importantes no início aí, os primeiros 3 meses. Obviamente que junto com os exercícios pode ser feitos os exercícios aeróbicos, que é a caminhada, que está treinando desde o primeiro dia. Então a caminhada pode e deve fazer. E normalmente, um pouco depois da caminhada, primeira, segunda, terceira semana, conforme a idade, a bicicleta também consideram um excelente exercício para o paciente de recuperação de prótese quadril. A preferência é a bicicleta vertical, aquela que parece uma bicicleta normal. A bicicleta vertical ergométrica. Por quê? Porque na bicicleta vertical o quadril faz menos flexão. Na bicicleta horizontal, aquela que o paciente já começa sentadinho com os pés para frente, ele faz mais flexão de quadril. Então é melhor uma bicicleta vertical. O paciente, depois de um determinado tempo, em geral, talvez aí lá 1 mês e meio, 2 meses, pode até acrescentar o transport, que é um exercício também chamado de elíptico, que ajuda a fortalecer bastante o quadríceps e a musculatura glútea, pode ser acrescentado com um elemento extra. Na medida que vai passando o tempo, vai aumentando a complexidade dos tipos de exercício e vai aumentando a carga, né, para fazer o fortalecimento aí do paciente. Em geral, na medida que o tempo passa, aí, o paciente vai ganhando uma liberdade praticamente plena. E aí a gente conversa agora sobre o outro tipo de exercício que muitos pacientes perguntam, que seria um exercício para a vida. Ó, Dr. Guzmão, eu tenho prótese de um lado, tenho prótese dos 2 lados, bilateral, unilateral. Qual o exercício que eu posso fazer para a vida para que eu não me preocupe com o desgaste da prótese? Então, vamos responder primeiro essa pergunta. O paciente pode fazer caminhada infinita, pode fazer bicicleta infinita, pode fazer natação infinita, pode fazer lá o transport também de forma infinita, a musculação com alguns cuidados individualizados em relação a alguns tipos de agachamento, que tem que se individualizar essa parte. Não dá para fazer com carga infinita, aí pode ser um pouco mais arriscado a carga infinita. Tem pacientes bodybuilders que eu operei que eles conseguem colocar uma carga muito alta. Então, isso tem que ser uma escolha individualizada também. Então, se o paciente fizer esse tipo de atividade aí, caminhada, ou resistência muscular, natação, bicicleta, o paciente não vai se preocupar em nada com o desgaste da prótese, que ela foi feita para fazer essas atividades. Aí a gente entra num outro tipo de atividade física, que são os exercícios mais intensos, com mais impacto, mais aceleração e desaceleração, que isso pode ter uma variabilidade em relação ao desgaste da prótese, conforme o tipo da prótese que o paciente tem. Por isso que eu aconselho, quando o paciente vai fazer a sua cirurgia, conversar com o médico e explicar qual é o objetivo de exercícios futuros. Ah, Drusman, mas eu não tenho como saber todos os exercícios que eu vou querer fazer. Tá bom, pessoal. Eu sei que ninguém vai prever todos os exercícios da vida, mas tem que ter uma discussão, uma ideia. Os exercícios de uma pessoa de 70 vai ser diferente de uma pessoa de 20. Então, obviamente que o médico já sabe disso, tá? Mas eu aconselho que vocês sejam vocais e conversem, estimulem essa conversa com o médico
para fazer a escolha certa. Uma vez a cirurgia feita, ela não pode ser desfeita, não de uma forma simples, pelo menos. Então vocês têm que conversar com o médico e perguntar quais os exercícios que vocês vão poder fazer e falar os exercícios que vocês querem fazer. É extremamente importante isso. Existem exercícios que podem ter mais risco no momento da prática, tá? E exercícios que podem ter um risco maior durante ao longo de muitos anos. O que é o exercício que tem mais risco no momento da prática? É o que tem contato corpo a corpo com o adversário. Então, pessoal, o futebol, o basquete, por exemplo, eles vão ter um risco maior do que o tênis e o vôlei, porque no futebol, no basquete, tem o contato corpo a corpo com o adversário. Vocês não veem aí, volta e meia, tem atleta de futebol que quebra o tornozelo, quebra a perna, rompe o ligamento cruzado. Então, um trauma corpo a corpo pode resultar num machucado maior em relação a quem tem prótese, no sentido de deslocar a prótese sair do lugar. Tem que ser um trauma intenso. Até hoje, nunca aconteceu com um paciente meu de deslocar a prótese jogando futebol. Mas é uma coisa que pode acontecer, assim como um paciente que pratica bicicleta downhill, que eu tenho um paciente que é até campeão de downhill, ele pode, numa queda muito grave, deslocar a prótese também. Assim como uma pessoa sem prótese, numa queda grave de bicicleta, pode fraturar o fêmur. Tá? Então, assim, nesses esportes de contato com risco maior de queda, tem um risco intrínseco a essa intensidade e a essa exposição maior ao traumatismo. Se é proibido ou não, se o médico concorda ou não, isso vai ser uma decisão individual de conversar com o paciente prós e contras. Qual que é o contra? Chance de acontecer algum tipo de acidente desse tipo. Qual que é o pró, né? O que tem pró esse exercício? As pessoas amam fazer atividade física. Muitas pessoas amam fazer o seu jogo de basquete, seu jogo de futebol, amam fazer alguma atividade e retirar isso delas vai ser muito doloroso e tem que botar numa balança o paciente adulto e vai fazer suas decisões de forma individual, conversando com o médico, especificamente no caso dele, e conversando com o médico em relação ao tipo de implante que o paciente tem. Então é muito aceito o paciente jogar tênis, beach tênis, pádel, altinha, futevôlei, até vôlei, são coisas muito aceitas, tá? Agora, essa mudança brusca do futebol começa a gerar uma controvérsia entre cirurgiões. Eu sou muito favorável a fazer escolhas individuais com o paciente, de acordo com o status muscular, e de acordo com o implante que foi selecionado para cada paciente. Então, eu tenho pacientes meus que jogam futebol de 70 anos, de 30 anos, de 40 anos, cada um com uma intensidade diferente. E praticam um futebol, foram conversas individuais aí. Então, esses são tipos de exercícios que podem oferecer um trauma mais agudo para o paciente. Agora, tem outros exercícios que podem exercer problemas mais futuros, que seriam o seguinte: maratona, triatletismo, decathlon, pentathlon, né? Esses exercícios de endurance e longa distância. Obviamente que a gente tira aí bicicleta, tá? Em termos, tira que eu quero dizer assim, não é um problema. Se o paciente faz bicicleta e pedala 1000 km por dia, não tem problema. Ah, mas eu subo muita lomba, não tem problema. Ah, mas eu pedalo muito rápido, não tem problema. É só não cair, não tem problema. Bicicleta não tem problema, é só não ter a queda. Ah, mas eu faço downhill, tem salto, não tem problema, tá? É só não ter a queda. A queda é um problema para quem tem prótese e para quem não tem prótese. Então, tirando a queda, a bicicleta não é um problema, certo? Então, fiquem tranquilos em relação à bicicleta, tirando a queda. Agora, a corrida, né? Maratona, tal, ela pode oferecer um desgaste maior para a prótese do que um paciente que só caminha, tá? Por que pode? Porque no laboratório a gente vê que tem um desgaste maior, mas na vida real a gente não conseguiu mostrar isso ainda. Até porque as próteses têm durabilidades muito grandes. Assim, uma prótese, falando aqui, uma prótese de boa qualidade, tá? Tipo a prótese top 1 no mundo. Ela ultrapassa 30 anos de durabilidade fácil. A prótese número 1 no mundo ultrapassa 30 anos de durabilidade fácil. A gente não conseguiu medir a durabilidade máxima da prótese. Ela pode ultrapassar muitos anos ainda.
Quando chegar em 40 vai se medir, 50 e 60, assim por diante vai se medindo quanto tempo que ela dura. Mas a durabilidade está muito grande e talvez muitas próteses que a gente está colocando hoje, talvez elas nunca gastem. Elas vão ultrapassar a durabilidade da vida do paciente. Então, levando isso tudo em consideração, tem muitos pacientes, muitos médicos que, conversando com o paciente, trocando informação, liberam para uma atividade maior, como uma corrida, uma maratona, etc. Tem que ser levado em consideração também um ponto positivo em relação a esse tipo de exercício. Não é todo paciente que vai fazer, por exemplo, corrida a vida inteira. Então, conforme a idade, o paciente é mais empolgado, ele corre lá durante 10 anos, durante 5 anos, durante 15. Aí o paciente vai ficando mais cansado, tem uma lesãozinha no joelho, tem uma lesãozinha no outro quadril, no tornozelo, e ele tem a tendência de diminuir a intensidade das corridas, dos seus exercícios com o passar do tempo. Então, não é que a pessoa vai correr 30 anos. Quando se faz essas coisas nos simuladores é difícil porque o paciente dorme, o paciente fica doente, o paciente tem vários motivos para mudar a intensidade do treino, variações de peso e etc. Mas uma coisa tem que ser dita, todo paciente que vai fazer um esporte mais intenso, esses mais controversos em relação à prótese, o paciente precisa ter um preparo muscular de acordo com a sua ambição. O paciente vai surfar, dá para surfar? Dá, tem paciente aí campeão de surf, dá para surfar. Tem que ter um preparo de acordo com a ambição. Eu vou esquiar fora de pista. Ótimo, dá para fazer. Tem que ter um preparo muscular de acordo com a tua ambição. Então, o preparo muscular do paciente, a escolha da prótese, o cirurgião, o hospital tem que ser de acordo com a ambição que o paciente quer fazer. Faz sentido, né, pessoal? Poxa, pelo amor de Deus, faz sentido. Então, o paciente que deseja os esportes mais extremos, eu quero fazer jiu-jitsu, quero fazer Muay Thai, dá para fazer? Dá. A escolha da prótese, o preparo muscular tem que ser de acordo com essa ambição, para que o paciente tenha o melhor desempenho possível. Tá? Então, não tem, digamos assim, um esporte que seja proibido em absoluto para quem tem prótese. Tem esportes mais seguros e esportes menos seguros. Isso vale o mesmo para quem não tem prótese. Andar de bicicleta na estrada, perigoso, toda hora a gente é atropelada. Pular de bungee jump, perigoso, às vezes aí tem problema. Então assim, tem esportes mais perigosos e menos perigosos mesmo para quem não tem prótese. Esse nível de risco ele pode aumentar um pouquinho em relação a problemas iniciais para quem tem prótese. E pode aumentar um pouco em relação ao desgaste. Por exemplo, jogador profissional de futebol gasta os joelhos e o quadril natural. Como é que não vai gastar a prótese também? Também gasta. Mas talvez não vai gastar tanto a ponto do paciente precisar trocar. Por isso, a importância da discussão prévia com o paciente sobre isso, monitorar como é que está o quadril. Todo paciente que faz prótese tem que fazer raio-x. Seja uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, uma vez a cada 3 anos. Como que se faz essa escolha? De acordo com o perfil do paciente, tipo de exercício que ele faz, tipo de prótese. O paciente esquece toda hora. Bom, melhor tentar ver a cada ano, já que ele vai esquecer toda hora. Paciente responsável, direitinho, vem sempre. Pode ser a cada 2 anos, é um paciente que não se arrisca tanto. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora que a gente vai desenhar como é que vai ser essa estrutura, como é que vai ser a vida do paciente nesse pós-operatório. Tá? Então, pessoal, qual que é o recado aqui? Não tem exercício proibido, na minha opinião. Ele tem que ser individualizado e o paciente, quanto mais ambicioso em relação aos seus exercícios com prótese, maior a exigência do seu preparo físico. Esse é um ponto bem importante. E o outro ponto bem importante é lá no início fazer uma recuperação em especial para esse grupo muscular que eu citei no início do vídeo, que é o que mais atrofia quando o paciente tem artrose. Faz sentido. Então, pessoal, olha, não importa aqui se a pessoa tem muitas condições financeiras, poucas condições financeiras, todo mundo pode se exercitar, tá? Todo mundo pode. Então, se vocês vão fazer uma cirurgia, guarda um pouquinho de dinheiro para pagar um educador físico, nem que seja 1, 2, 5 aulas para aprender os exercícios.
Guarda um pouco dos recursos financeiros para pagar o fisioterapeuta para ajudar vocês. Então essa parte vai ser mais importante, porque não tem como recomendar uma coisa genérica. Tem que ser adaptado a como que estava a musculatura antes da cirurgia, a idade, o peso, tudo isso tem que ser adaptado. É muito individualizada essa recomendação. Mas aqui vocês viram que tem notícias boas aqui, né? Muita coisa vai dar para fazer. A vida do paciente vai voltar a uma grande normalidade. Isso é muito importante a pessoa saber. A palavra prótese faz com que o paciente tenha um pensamento de que aquilo vai trocar a perna toda, e não é assim. Troca só uma pontinha do quadril, só a cabecinha do fêmur e uma camada no acetábulo. Pessoal, a tecnologia que chegou em relação à prótese quadril é inacreditável. É uma coisa assim, às vezes o paciente... Ontem mesmo, operei um paciente em São Paulo. Ontem não. Eu vi ele ontem, segunda-feira, e ele estava voltando para São Paulo. E ele assim, doutor, eu nem acredito que tem essa prótese minha, eu já tô caminhando sem muleta. Filmei ele caminhando ali com 6 dias, caminhando sem muleta com 6 dias. E ele, doutor Guzmão, eu nem acredito que eu fiz a cirurgia, que tem uma prótese dentro de mim. Aí eu falei pra ele assim, nem eu, tá? Porque assim, é tão surpreendente a gente ver a evolução da cirurgia minimamente invasiva, sem cortar as musculaturas do paciente. É tão surpreendente a gente ver o paciente caminhando de uma forma tão natural no 6º dia pós-operatório, que quem viu a evolução da prótese nesses últimos anos, para mim também é surpreendente. E eu fico muito grato de estar vendo isso acontecer, essa transformação. A gente fica sem saber assim, qual o limite da velocidade de recuperação, porque a velocidade da recuperação já está muito grande. É impressionante. Mas tudo isso só acontece por um planejamento pré-operatório, a escolha de um bom implante, a escolha de um bom cirurgião, a escolha de um bom hospital, bons fisioterapeutas e depois bons educadores físicos, para que o paciente possa voltar à sua vida normal e atingir o tão sonhado forgotten hip, que é o quadril esquecido. O que significa isso? É que a pessoa fez a prótese e não lembra que operou, tá? Olha só que loucura. O cirurgião, eu tenho como objetivo oferecer um tratamento que o paciente esqueça que realizou. Porque esse esquecimento é a demonstração máxima da qualidade de uma cirurgia. Então, pessoal, me digam aí nos comentários qual é o tipo de exercício que vocês querem fazer depois da prótese. Me digam se vocês vão conversar com o cirurgião de vocês e se não conversaram, o que está acontecendo. E aproveitem e assistam esses 2 vídeos aqui que eu separei para vocês em especial. Por hoje é só. Um grande abraço. Tchau, tchau.